Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, de divulgar nosso conteúdo, de passar para frente para os colegas, etc e tal. E apertar o sininho aí para você receber os próximos videoaulas. Peço desculpa pela minha voz também ruim, tô meio gripado hoje. Vamos falar de economista brasileiro hoje. Hoje é a vez de falar de economista brasileiro. A gente falou do Shenkman, né? Já a gente falou do Simonsen lá atrás, mas é uma outra geração. Aí depois falamos do Shenkman, que é um economista que viveu a vida quase que inteira dele, dentro do mundo acadêmico, um dos caras mais importantes, o brasileiro certamente o mais importante em termos de contribuições para a academia na área de economia. O Pércio já é um outro perfil. O Pércio já é um cara que terminou o doutorado dele no MIT, mas sempre foi muito mais ligado à elaboração de política econômica do que a escrever papers propriamente dito e tal. Pércio se formou, então, já falei, no MIT, mas tem uma história, aparentemente, fofoca, hein? História curiosa sobre a estadia do Pércio lá, em que a primeira versão da tese de doutorado que ele apresentou era uma tese de doutorado sobre metodologia científica, metodologia em economia, né? E lá no MIT, eu acho que não caiu muito bem, pelo que dizem as más línguas, essa proposta do Pércio. Aí ele teve que mudar de tema, né? O orientador dele foi o Dornbusch, que é um cara muito ligado, orientou outros economistas brasileiros famosos lá nos anos 80 no MIT. Era um cara que estava muito envolvido com política econômica da América Latina, né? O Rutger Dornbusch, que já faleceu há alguns anos atrás. O Pércio foi orientado pelo Dornbusch. E aí a tese final dele é uma tese um pouco mais convencional, em que ele vai discutir os planos de estabilização econômica, né? E tem um modelinho, e tem a ideia e aí ele vai discutir especificamente no caso brasileiro, por que os planos falharam, etc. Você consegue entrar aí na internet, digitar Pércio Arida e download a tese dele do MIT, que chama, se eu não me engano, Essays on Stabilization Programs in Brazil, uma coisa assim, que é defendida, curiosamente, em 1992. Lembra? Ele estava lá no MIT nos anos 80, em 1992 ele volta para defender essa tese mais convencional. Em 1994, 95 ele já está junto com a equipe do Plano Real, elaborando o Plano Real. E em 95 ele vira presidente do Banco Central por alguns meses, em 95, no governo Fernando Henrique. Depois presidente do BNDES, acho que por mais de um ano e tal. O Pércio depois ele sai do governo, ele tem uma carreira mais ligada ao mercado financeiro, passa muitos anos em instituições importantes, em cargos elevados, em instituições importantes, mas nunca deixou de ser, assim, na minha opinião, um intelectual brasileiro, né? Um cara que está lá, é um lorde o Pércio, um cara que gosta de música, um cara que sabe literatura, um cara que lê em várias línguas. Uma pessoa interessantíssima de conversar. E um dos artífices do Plano Real, acho que ficou mais conhecido talvez a partir do começo dos anos 80, quando o governo Fernando Henrique ele estava lá junto com André Lara Rezende e outros na elaboração do Plano Real, que era basicamente uma transição que estava aquele regime monetário maluco que a gente estava, né? Uma indexação completa, perfeita da moeda nacional a esse instrumento que eles chamavam de Unidade Real de Valor, ou URV, que na verdade era uma paridade com o câmbio. Então, no fundo, não é tão diferente assim A ideia era uma ideia de estabilizar através de câmbio fixo. No final das contas, foi isso que aconteceu. Teve um pequeno período de flutuação, como o Gustavo Franco narra no livro dele, mas logo depois a gente foi para um sistema de câmbio rígido, e isso daí foi que entregou a inflação mais baixa no Brasil. Gerou outras inconsistências ao longo do tempo, mas basicamente o Plano Real, se eu tivesse que resumir uma palavra, foi isso. Com essa transição aí esperta e inteligente de fazer a coisa com a URV, né? E a URV ligada ao dólar, e depois falar moeda agora é a URV. Na verdade é o real. Tá bom? Então é isso daí, até a próxima semana com algum economista estrangeiro. Um abraço.